Som. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Que privilégio estar aqui mais uma noite, mais um domingo, uma quarta-feira de gravação, mas para quem está assistindo é o domingo. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus fale com você no lugar que você está, na sua casa, na casa de algum familiar. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, eu creio que em breve nós vamos poder estar se reunindo e adorando o Senhor. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, espero que nós possamos ter tirado muita coisa boa de todo esse momento que nós estamos vivendo, porque eu creio que Ele está cuidando de nós. Amém? Vamos estar orando agora, para que esse louvor toque direto no trono do céu. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Nós entregamos, Pai, o ministério de louvor, Deus. Nós entregamos, Pai, o ministrador dessa noite, Pai. Entregamos as nossas vidas na Tua presença, Pai. Cuida, Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ao Deus eterno e verdadeiro buscamos, Sua glória desejamos sobre nossas vidas. Ao Deus eterno e verdadeiro buscamos, Sua glória desejamos sobre nossas vidas. Nós Te adoramos, Jesus. Adoramos o Teu nome, é Senhor e não há outro. Adoramos para sempre. Toda a terra e céus se prostram diante de Ti.
amor dura para sempre. O Senhor é bom, teu amor é para sempre. O Senhor é bom, teu amor é para sempre. O Senhor é bom, teu amor é para sempre. O Senhor é bom, teu amor é para sempre. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Só teu nome é santo. Adoramos o Rei dos Reis e Senhor. Com os anjos cantamos. O Senhor é bom, teu amor dura para sempre. Só teu nome, Jesus. Só teu nome é santo. Adoramos o Rei dos Reis e Senhor. Com os anjos cantamos. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. percebo as dores por causa da glória. Eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama, Deus me ama tanto assim como Ele me ama.
como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado de grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. És minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto como ama. Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para poder gravar mais esse culto online para você. Mais um momento que nós temos a oportunidade de sermos usados por Deus, para que Deus possa vir falar ao teu coração. Depois de um louvor tão maravilhoso como esse que você acabou de ouvir, aonde Deus disse a você que Ele te ama. E creia, meu amado, é exatamente sobre isso que nós temos para falar com você nessa noite. Mas tem uma condição especial, e se você tem o hábito de anotar, de repente, a ministração, até para que você possa compartilhar isso na sua célula, o título dessa ministração é: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Abra sua Bíblia no Salmo 127, no versículo 2. Você está aí do lado da sua Bíblia, da sua família. Abra sua Bíblia, e eu creio que o Senhor tem muito a estar falando conosco nessa noite. O Salmo 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. A primeira coisa que eu e você precisamos entender nesse versículo é que nós somos amados. Nós somos muito amados por Deus,
E independente, meu querido, de tudo que você possa fazer ou tudo que você possa pensar, o Senhor te ama. E o Senhor só tem bons pensamentos ao meu e ao seu respeito. Você é muito amado por Deus. E a segunda coisa que nós precisamos aprender também nesse versículo, é que Deus muitas vezes trabalha enquanto nós estamos dormindo. Mas você precisa entender o significado do dormindo na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar 3 situações ou 3 significados explicando o dormindo. A primeira delas é realmente dormindo, dormir, como normalmente nós fazemos toda noite, ou de acordo com a sua rotina. O segundo significado de dormir na Bíblia é morte. Então, Jesus falou, Lázaro está dormindo, ou seja, Lázaro já estava morto, e Jesus explicou isso através dessa frase. Mas o terceiro significado de dormindo na Bíblia é nós estarmos distraídos. E eu creio que nesse Salmo 127, quando ele falou, quando Davi escreveu esse Salmo, e ele deixou escrito que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, ele estava querendo dizer que mesmo muitas vezes, eu e você, não estando atentos, prestando atenção, distraídos muitas vezes com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, creia, meu amado, o Senhor está trabalhando por você, Ele está dando a você, mesmo que você não perceba. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:28, que Deus faz com que todas as coisas, cooperem para o meu e o seu bem. E nessa noite eu quero trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra para acalentar o seu coração, uma palavra que vai trazer um refrigério, muitas vezes para um coração atribulado que você possa estar vivendo devido a muitas situações. Hoje nós vivemos situações muito difíceis, as nossas vidas foram totalmente transformadas, nós tivemos, como o mundo diz, estarmos nos adaptando ao que seria um novo normal. E muitas vezes as nossas vidas se assemelham, os problemas que nós estamos vivendo hoje em dia, eles se assemelham à noite. De repente você está olhando para toda essa situação que você está vivendo, e a impressão que você tem é que está tudo escuro. Está muito difícil de você enxergar. Você não consegue enxergar qual é o próximo passo, para onde eu vou, de que maneira eu vou me comportar. Parece que está tudo nebuloso, você não enxerga isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não importa, creia na palavra que eu vou dizer para você agora. Não importa o tamanho da sua luta. Não importa o problema que você esteja vivendo. Seja talvez um problema relacionado a essa doença, a esse vírus, o coronavírus. Talvez você nesse momento esteja desempregado. Talvez nesse momento, por conta desse confinamento todo que nós estamos sendo obrigados a viver, os seus relacionamentos dentro de casa não estejam da maneira que você imaginava, ou qualquer outra coisa que você possa estar dizendo. O que eu tenho para dizer para você é que o Senhor deixou para você escrito em Hebreus 15:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, mesmo que para você hoje esteja uma noite muito escura e você realmente não esteja vendo a luz no fim do túnel, creia nisso, Ele está do seu lado. Ele está do seu lado. Ele está cuidando de você. Ele está fazendo com que toda essa situação, por mais difícil que você enxergue,
contribua para você. Mesmo que essa noite escura que você esteja vivendo, seja resultado de repente de decisões erradas que você tomou. Porque nós tomamos decisões erradas muitas vezes. Muitas vezes nós não buscamos a Deus, muitas vezes nós somos afoitos em tomar decisões, muitas vezes nós não oramos, muitas vezes nós não buscamos o conselho de uma pessoa mais sábia ou uma pessoa com mais experiência em algum determinado assunto, ou mesmo você pode até estar vivendo essa noite escura por conta de uma cilada do diabo, porque pode acontecer? Pode acontecer. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor procurando nos tragar, ou seja, eu e você podemos de repente estar vivendo realmente uma cilada do diabo. Mas novamente, eu quero que isso fique muito claro no seu coração, mas muito claro, Ele está do teu lado, Ele está te protegendo, Ele está cuidando de você. A palavra também diz que ao mesmo tempo que o diabo está ao nosso derredor, existem anjos que estão ao nosso redor, cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Mas eu queria mostrar isso na Bíblia para você, para que não fique somente na minha palavra. A Bíblia nos ensina, em algumas passagens que eu vou comentar com você agora, de pessoas que viveram momentos na noite, viveram situações na noite, aonde elas foram ensinadas, ou mesmo elas foram livradas das situações que elas estavam vivendo naquele momento. A primeira delas, que eu queria comentar com você, está lá em João 3, vou falar de Nicodemos. Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele era um homem que tinha um profundo conhecimento da lei, ou seja, ele conhecia todos os mandamentos, mas naquela noite, em nenhuma noite, ele foi procurar o Senhor Jesus. Por que ele foi procurar o Senhor Jesus à noite? Porque ele estava com vergonha. Ele não queria ser visto pelos outros fariseus procurando Jesus. E ele foi buscar a Jesus à noite. E a primeira coisa que Nicodemos falou para o Senhor Jesus, ele virou para Jesus e falou assim: mestre. Ou seja, ali, nessa palavra, ele reconheceu a sabedoria do Senhor Jesus e chamou o Senhor Jesus de mestre. E o que isso tem para nos ensinar nessa noite? Muitas vezes, nós deixamos para buscar a Deus na noite. E quando eu falo aqui na noite, não é na noite escura, mas quando a situação parece difícil. É comum muitas vezes você ouvir de pessoas, ora por mim, faz uma oração por mim, porque ela está passando por um momento difícil, mas ela só lembrou de buscar o Senhor na noite. E o que é essa noite? É aquela situação difícil. Enquanto ela está em uma situação confortável, enquanto ela está em uma situação aparentemente boa para ela, ela leva a vida dela, normalmente. Mas, quando a noite chega, ela vai buscar o Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada nisso? De forma nenhuma. Não tem nada errado nisso. Só que nós devemos aprender a buscar o nosso Deus, que é provedor de todas as coisas que nós precisamos em todos os momentos da nossa vida, independente se é dia ou se é noite. Aproveite esse momento que você está vivendo, talvez de dificuldade, para aprender de Deus, para tirar as lições que Deus tem para ensinar para nós. E se tem uma coisa que eu aprendi já há muito tempo, é a não perguntar para o Senhor, por quê?
Porque nós fazemos isso. Muitas vezes nós perguntamos para Deus, por quê? Na realidade, a pergunta que eu e você temos que fazer para o Senhor é, para quê? Essa pergunta demonstra para o Senhor que você tem um coração ensinável, demonstra para o Senhor que você tem um coração que quer buscar a presença de Deus, independente do que esteja acontecendo, e que você quer aprender com aquilo que você está passando. Amém, meus amados? Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa que eu queria me referir a você é Abraão. Se você ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, o Senhor chegou para Abraão e deu uma direção para Abraão. Ele disse para Abraão assim, você vai ser, na realidade é uma promessa, não é uma direção. Ele disse para Abraão, você vai ser pai de grandes nações, de uma grande nação. Mas se você continuar lendo, você vai ver que Deus disse isso para Abraão à noite. Ah, mas pastor, como é que você está falando assim? Como é que você sabe que Deus disse para Abraão à noite? É simples. Deus chegou para Abraão e disse assim, sai para fora e conta as estrelas do céu. Quando é que nós vemos as estrelas na sua maior quantidade? À noite. Então, Abraão, naquele momento, ele estava vivendo um momento de noite. E o Senhor falou para ele, sai para fora e conta as estrelas, se podes contar. Ou seja, Abraão estava na noite. Naquele momento, Abraão creu na palavra de Deus. E a palavra nos diz que pelo fato dele ter crido, ele foi justificado pela fé, e as bênçãos do Senhor alcançaram Abraão, e não só Abraão, toda a sua descendência, por conta de quê? Por conta da fé de Abraão, que creu naquilo que Deus disse para ele. E o que tem isso a ver conosco, hoje, nesses dias de pandemia? A mesma coisa. Porque a palavra de Deus não muda. Não importa se ele falou isso para Abraão há 4.000 anos atrás, ou você que está na frente dessa TV, ou no seu celular agora ouvindo essa palavra. A palavra de Deus é a mesma, tanto para Abraão quanto para você hoje. Mesmo que você esteja vivendo um momento de noite na sua vida, confie naquilo que o Senhor falar para você. Porque aquilo que Deus disser a seu respeito, não volta atrás. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então o que Deus disse a seu respeito, Ele vai cumprir. Assim como Ele cumpriu com Abraão há 4.000 anos atrás, em uma noite, Ele vai cumprir hoje na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, dá um aleluia aí onde você está, dá um glória a Deus aí onde você está, porque esse Deus, Ele é poderoso, e Ele não muda, e Ele continua te amando, independente do que você está fazendo. A terceira pessoa que eu quero comentar com você é sobre Daniel. E eu creio que você já deve ter lido na Bíblia, está lá no livro de Daniel, né? E essa história que eu vou contar para você está no livro de Daniel, no capítulo 6. Fala que Daniel, ele tinha um hábito. Qual era o hábito de Daniel? 3 vezes por dia, Daniel subia no segundo andar da sua casa, abria a sua janela e ele orava em direção a Jerusalém. 3 vezes por dia, Daniel fazia isso. Essa atitude de Daniel, não só essa atitude de Daniel, mas o quanto Deus estava usando Daniel ali na Babilônia, chamou a atenção de pessoas que começaram a ficar enciumadas por Daniel, achando que Daniel estava se achando naquela época, e eles infamaram o rei, né, daquela época, fazendo com que o rei assinasse um decreto, de que
todos, durante um ano, deveriam orar e adorar somente o rei. E assim foi feito. Qual era a intenção desses homens? Pegar Daniel na sua devoção, pegar Daniel na adoração que ele tinha ao nosso Deus. Essa era a intenção deles. Mas Daniel, mesmo sabendo do decreto do rei, ele continuou adorando o nosso Deus. Ele continuou 3 vezes por dia, indo lá no alto da sua casa, abrindo a sua janela, direcionada para Jerusalém, e adorando o nosso Deus. Quando esses homens que convenceram o rei a assinar esse decreto, ficaram sabendo, na realidade eles já estavam de olho em Daniel, quando eles viram que Daniel continuava a orar ao seu Deus, eles foram até o rei, e falaram para o rei assim: meu rei, o Senhor não assinou um decreto que durante um ano, qualquer pessoa só deveria orar ao Senhor? E o rei disse: sim, é verdade. E eles falaram: mas Daniel continua orando ao rei dele, ao Deus dele. O rei, naquele momento, ficou enfurecido, e também existia um decreto naquela época de que a palavra do rei não poderia voltar atrás. Ele foi até Daniel, perguntou para Daniel, e Daniel confirmou: sim, é verdade, eu faço isso mesmo. E qual era o castigo? Ser jogado na cova dos leões. Agora, não pensa você que eram assim, leõezinhos de circo, que come gatinho, não é nada disso não. Se você for lá no capítulo 6 de Daniel, você vai ver que depois esses homens que acusaram Daniel, ou tentaram, pegar Daniel, eles mesmos foram jogados na cova do leão. Só que tem um segredo aí, para você ver a ferocidade desses leões. A palavra de Deus diz que esses homens, quando foram jogados na cova do leão, eles não chegaram nem ao chão dessa cova. Antes de chegarem ao chão, eles já foram devorados pelos leões. Dá uma olhada na ferocidade desses leões. E Daniel passou a noite toda junto desses leões. Daniel passou uma noite inteira ao lado desses leões ferozes. Eu não sei dizer para você o que aconteceu. Se foi um anjo lá, fechou a boca do leão, se Deus colocou o leão para dormir, eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que Daniel sobreviveu na noite escura, na cova do leão. Por que que isso aconteceu? Porque Daniel creu no seu Deus. O que eu tenho para dizer para você nessa noite: creia no Deus que você serve. Creia, não importa as consequências que muitas vezes a sua crença pode provocar nas outras pessoas. Continue crendo em Deus, porque Deus vai livrar você de toda e qualquer situação que possa existir na sua vida. Muitas vezes o seu marido fala: quer dizer que você virou crente agora? O seu pai, a sua mãe, quer dizer que você virou crente agora, como aconteceu comigo. A minha mãe disse: quer dizer que agora você é crente, você vai abandonar os meus santos. Eu abandonei os meus santos para poder crer nesse Deus maravilhoso, e eu posso um dia testemunhar para você: Ele já me livrou de uma série de covas de leões. Amém, meus amados? Amém? Isso é poderoso na sua vida. Não importa a situação que você está vivendo, se você está cercado de leões, de fera, patrão brabo, não importa, marido brabo, esposa brava, não importa. Deus fala para você: eu sou contigo. E quando o Todo-Poderoso é contigo, não tem ninguém que pode atrapalhar a sua vida. Aleluia, aleluia. Se você crê nisso, creia nesse Deus poderoso, creia nesse Deus, porque Ele é maravilhoso. E por último, eu quero falar do nosso grande exemplo. Jesus é o maior exemplo
que nós podemos seguir. Ele é realmente a nossa referência em todas as atitudes da nossa vida, em todos os pensamentos, tudo, Jesus é referência para nós. Mas Jesus também passou uma noite, teve uma noite especial em Jesus. Mas antes de falar dessa noite especial, eu quero mostrar para você uma noite que os apóstolos tiveram com Jesus. Se você ler lá no livro de Mateus, a multiplicação dos pães, você vai ver que depois de ter havido a multiplicação dos pães, a palavra de Deus nos diz que Jesus despediu os seus discípulos e disse para eles: peguem o barco e me esperem do outro lado da margem. E a palavra diz que ele saiu para orar. Então os discípulos subiram no barco e foram atravessar o mar para ir aguardar Jesus do outro lado. Enquanto isso, Jesus subiu ao monte e foi orar. E o interessante é que a palavra de Deus diz que Jesus estava vendo os seus discípulos. Aos olhos naturais, como que você vai estar em cima de um monte e um barco lá no meio do mar, longe, distante, e você enxergando, não é? Jesus enxergando. Só que Jesus é Deus e Ele enxerga tudo, e Ele está enxergando você também. E a palavra de Deus diz então que eles estavam lá no meio do mar, e uma grande tempestade cercou o barco. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, é que a maioria dos homens que estavam dentro daqueles barcos, eram pescadores experientes, ou seja, eles já eram homens que estavam acostumados com tempestade no mar, mas a palavra de Deus diz que eles estavam com medo. Mas, no meio daquela tempestade, andando por cima das águas, quem apareceu? O Mestre. Jesus apareceu. E quando eles viram aquilo, eles se assustaram, mesmo sendo homens experientes. E eu creio que eu e você também se assustaria, porque você já está com medo no meio de uma tempestade. De repente você olha assim no meio da tempestade, vem um vulto andando em cima das águas. Se pudesse sair correndo, você pode ter certeza, você saía correndo, e eu também. É que não dava para sair correndo. E eles se assustaram com aquilo. Jesus, quando viu isso, ele disse: acalmem-se, sou eu. Ou seja, ele trouxe tranquilidade para aqueles homens que estavam no meio de uma tempestade. Ele acalmou o coração de quem estava aflito, passando no meio de uma tempestade. Qual a lição que nós tiramos do Mestre, ou eu tiro e você tira nessa noite? Assim é comigo e assim é com você. Confie nele. Não importa o tamanho da tempestade que você esteja vivendo. Não importa o tamanho do seu barco. Se você está num barquinho ou se você está num Titanic. Se é uma garoa ou se é uma tempestade que está para virar o seu barco. Não importa. O grande eu sou está com você. E no meio dessa tempestade que você talvez esteja vivendo nessa noite, creia, Ele está indo ao teu encontro. Você pode ainda não ter visto, de repente os teus olhos espirituais ainda não foram abertos, de repente você está cego por essa situação tão difícil que você esteja vivendo. E eu não estou desmerecendo a situação difícil que você está vivendo, ela é real, e nós nos compadecemos disso, mas os seus olhos espirituais têm que ser abertos, para que você enxergue que o grande eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Mestre, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, está indo na sua direção, e Ele vai dizer para você: acalme-se, eu estou no controle dessa situação.
E assim é na tua vida. Eu declaro isso na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pegue essa palavra para você, coloque isso no seu coração. E para terminar, eu queria mostrar para você algumas características de homens e mulheres de Deus, que realmente entendem o chamado que foram feitos para eles. Meus amados, homens e mulheres de Deus, apenas creem na palavra e levam a sério a palavra que o Senhor disse para você. Se está escrito algo a teu respeito, creia, porque vai se cumprir. Mesmo que os seus olhos hoje não estejam vendo, creia, isso vai se cumprir, porque Ele é fiel. Um homem e uma mulher de Deus, chamado, que entende o seu chamado, crê na palavra de Deus e leva a sério aquilo que Deus disse para ele. Segunda coisa, ter fé. Preste atenção no que eu vou falar para você. Ter fé é crer que Deus é verdadeiro e todo homem seja feito mentiroso. Não creia muitas vezes naquilo que estão dizendo à sua volta. Creia naquilo que Deus disse a seu respeito, porque Ele não mente. As pessoas que muitas vezes estão à sua volta, estão sendo influenciadas também por uma série de fatores, que eu e você desconhecemos. Deus conhece, mas Deus não. O que Ele escreveu ao meu e ao seu respeito, isso vai se cumprir, independente da circunstância que você esteja enxergando, vai se cumprir na sua vida. E para a gente terminar, eu quero que você entenda que o choro, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa se essa noite, muitas vezes, ela é longa. Quando eu falo aqui uma noite, você pode de repente imaginar que é uma noite normal, como nós vivemos. Não. Muitas vezes a sua noite é longa. Ela demora um pouco mais. Mas creia, o dia vai raiar. O dia irá nascer. E Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele vai tirar você dessa escuridão. E a luz do Senhor vai brilhar sobre a tua vida. Voltando para o mestre, eu falei que eu iria contar da noite dele. E ele também passou por um momento de noite. O Senhor Jesus também passou por uma noite escura na vida dele. Talvez tenha sido a noite mais longa que ele tenha passado. Naquela noite, ele foi açoitado. Naquela noite, ele foi traído por aqueles que prometeram ficar ao lado dele. Naquela noite, ele foi abandonado. Naquela noite, ele ficou sozinho. Mas ele ficou sozinho naquela noite, para que eu e você não tivéssemos mais a noite difícil que muitas vezes estamos tendo. Então eu declaro na tua vida, o dia vai raiar, essa noite vai passar. Olhe para essa noite como um aprendizado e enxergue que o eu sou está caminhando diretamente para você.
e Ele vai entrar no teu barco, e Ele vai tirar você dessa situação. Aleluia! É o que eu declaro na tua vida. Eu quero orar por você agora. Coloque a mão no seu coração. Se você estiver sozinho aí, na sua casa, ou se você estiver aí com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, reúna todos aí, pegue na mão deles. Em casa pode, aqui não pode, mas em casa pode. Pegue na mão deles, porque eu quero orar por você. Receba essa oração, feche os seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, papai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra tão poderosa, de ânimo, de fé, que o Senhor ministrou aos nossos corações hoje. E talvez, papai, do outro lado da câmara, existam irmãos nossos, precisando, Senhor, da luz do Senhor sobre a vida deles. Talvez eles estejam passando, Senhor, uma noite escura na vida deles, em qualquer sentido, em qualquer momento da vida deles, em qualquer problema que eles estejam vivendo. Mas eu creio no Senhor, papai, e eu creio que eles são amados pelo Senhor, como o Senhor diz que é verdadeiro, e eu creio que é verdadeiro. Então, papai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus amado, que a tua mão esteja indo agora sobre a vida de cada um deles, papai, cada uma dessas famílias, cada uma dessas pessoas, papai, que estão nos assistindo agora, e que o teu refrigério, e que a tua luz, a tua cura, Senhor, esteja visitando cada um deles agora, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor faça brilhar na casa desse meu irmão, Senhor, a tua luz resplandecente na casa de cada um deles. É no nome do Senhor Jesus que eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo a sua saúde, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo as suas finanças, e que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue a mão do Senhor sobre a tua vida. Amém, meus amados, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e guarde. Aleluia. Glória a Deus, palavra poderosa, que é o trono do céu. Glória a Deus por a vida do pastor, da pastora, por ter deixado a sua casa, a sua família, estar aqui conosco essa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus por a vida de cada irmão está aqui essa noite, por a vida de cada familiar que está aí na sua casa. Que essa palavra venha falar com cada um, assim como falou com o pastor, falou conosco aqui essa noite. Amém? Antes de falar, eu tenho um testemunho rápido para contar, e eu não posso passar em branco esse testemunho. Se cair algumas lágrimas aqui, vocês não se importem, mas quem estiver do outro lado, se quiser deixar cair as lágrimas, pode deixar fluir. Hoje à noite, eu trabalhei durante o dia e fui fazer um orçamento no centro de Mauá, ali na Vila Dirce, atrás do museu. Para quem não conhece, fica atrás do museu. E quando eu estava vindo, eu e meu irmão Jefferson, eu vi uma cena de uma criança de aproximadamente uns 7 a 8 anos, dentro de uma caçamba de entulho. E essa criança, ela estava retirando alguns objetos, provavelmente para reciclagem. E Deus falou para mim assim dentro do meu carro: você não vai fazer nada? Imediatamente eu parei o carro, manobrei e falei para o meu irmão: eu vou voltar. E eu voltei. Quando eu cheguei lá, eu abri a carteira. Eu nem sabia o valor que eu tinha na carteira, mas o que eu tinha eu dei para uma mulher que estava recolhendo o lixo do outro lado. E essa mulher era a mãe dessa criança. E eu falei para essa mulher: o que a senhora está passando, o que a senhora está precisando? Ela falou: estou passando fome.
Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Assim como foi ministrado o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está sobre as nossas vidas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque do nosso lado tem pessoas precisando, tem pessoas necessitando, não somente do alimento que vai matar a fome, mas sim do alimento espiritual. Que nós possamos ter entendimento e sabedoria para falar com essas pessoas, e que Deus use a vida de cada um. Amém? Você que é dizimista, ofertante, tem um privilégio. Isso é um privilégio. É um privilégio. Fique orgulhoso. Não dê ouvido para o que o mundo fala lá fora. Porque o mundo quer tirar a gente da presença dele. Mas não, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos colocar Cristo no mundo, para que todos conheçam o Deus que nós servemos. E isso ser testemunho para a gente exaltar o nome dele. Então você que tem seu dízimo, sua oferta, na sua casa, com a sua família, levante aos céus, dê glória, dê graças. Você que tem um alimento, e tem um privilégio de abençoar uma pessoa, assim como nós já falamos, estamos aqui na igreja, fale para o seu líder, mande uma mensagem, ou para qualquer um outro membro que você tem uma afinidade, que nós iremos até você recolher. Amém? Levante suas mãos, agradeça a Deus. Querido Deus, querido Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por o privilégio de ofertar e dizimar na tua casa, Senhor Jesus. Pai, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esses dízimos, essas ofertas, Pai, toque direto no Senhor, Pai. Pai, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não venha faltar nenhum emprego, Pai, na vida dos nossos irmãos, Pai, aqueles, Pai, que são autônomos, que são empresários, Senhor Jesus, que estão preocupados, Pai, diante de tudo isso, Pai, o Senhor, Pai, venha mostrar uma luz, o Senhor mostre um caminho, Pai, mas que nós possamos continuar firme no Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Que nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos ser usados como um canal de bênção, e que o lugar que nós for, aonde nós pisar a ponta dos nossos pés, as pessoas sintam a presença de Deus, sinta o Espírito Santo de Deus. Oh papai, nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada membro, sobre a vida de cada homem, de cada mulher aí fora, Pai, sobre a vida da tua igreja, Senhor Jesus, e sobre a vida daqueles que ainda, Pai, não entregaram a vida para Cristo. Nós colocamos a vida de cada um, Pai, na tua presença, que nós tenhamos uma semana abençoada, Senhor Jesus, dias completamente cheios do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe. Trovão e o mar se erguer.